Eu sou a professora Rafaela Machado e esse é mais um programa do Pílulas da História. Esse programa é mais do que especial porque vocês estão aqui no solar do colégio para conhecer mais de perto esse que é um dos edifícios mais antigos da nossa cidade. Eu te convido agora a conhecer essa capela. Sejam bem-vindos ao solar do colégio, a capela de Santo Inácio e Nossa Senhora da Conceição. A capela de Nossa Senhora da Conceição em Santo Inácio foi construída em 1652 pelos padres da Companhia de Jesus e a principal função era catequizar os índios da região. Hoje, pra gente, esse é o edifício mais antigo de Campos ainda de pé. Olha só, gente, depois da chegada dos jesuítas, apenas uma única família habitou esse solar, que foi a família Barroso. Vocês vão ver aqui algumas lápides que nós temos aqui, que foram separadas para a gente poder mostrar justamente a existência dessa família, a habitação dessa família aqui no solar, nessa capela em especial. O mais incrível é que vocês vão poder observar nessa gravação o quanto essa capela é rica. Além de ser a habitação mais antiga de Campos ainda de pé hoje, essa capela ela guarda riquezas incríveis. A gente vai mostrar para vocês alguns detalhes. Isso que vocês vão ver agora são os detalhes originais da pintura aqui dessa capela. Esses detalhes nós descobrimos quando as paredes começaram a descascar e o nosso museólogo, com muito cuidado, detalhadamente com bisturi, foi decapando a parede para poder encontrar essas camadas originais de pintura que remontam ao século XVII. Além disso, se vocês observarem nessas gravações, o arco da capela tem duas feições. As duas feições que vocês veem são claramente duas feições indígenas. São dois índios que guardam o arco da capela. Essa imagem que vocês veem agora é o altar de São Miguel. No altar de São Miguel, vocês vão ver que o centro dele é guardado por 3 anjos. Esses 3 anjos são imagens também feitas, são imagens, na verdade, que representam 3 anjos caboclos, 3 anjos indígenas, claramente indígenas. A nossa capela, ela guarda muitos elementos que fazem menção a essa aproximação com o indígena, porque, afinal de contas, o indígena ele tinha que ser aproximado da fé católica. Agora a gente vai mostrar para vocês mais algumas curiosidades da nossa capela, mas eu faço questão de mostrar também como essa capela, que hoje vocês vão ver assim, sem nada, porque vocês podem ver que hoje a nossa capela é só a gente só tem a construção. Na verdade, a gente não tem mais os ornamentos dela. Você deve estar se perguntando para onde isso foi. Eu faço questão de te mostrar já já. Esses são objetos encontrados nas escavações que foram realizadas no entorno do solar do colégio. Vocês podem observar nas imagens vestígios de animais, mas também ossos humanos, assim como artefatos que pertenciam à casa grande do solar do colégio. Muitas dessas peças foram encontradas nas escavações, mas também em obras realizadas durante, por exemplo, a própria restauração do solar do colégio. Um dos elementos que a gente sempre destaca na nossa visita aqui no solar é o púlpito. O púlpito ele foi restaurado, parte dele, vocês podem ver que parte dele é original e parte não original. Mas ele é a demonstração do poder de algumas pessoas e da influência de algumas pessoas. Por exemplo, Dom Pedro II, em visita ao solar do colégio, assistiu missa, por exemplo, dali. Aquele era um local que era deixado para as pessoas de poder, para as pessoas de destaque, assistirem às missas, aos tedeus, assistirem aos eventos e também às cavalhadas. O solar do colégio ele era muito famoso pelas cavalhadas que que ofertava à comunidade aqui da Baixada Campista. A capela do solar do colégio contava com 3 altares laterais. Um altar era dedicado a Nossa Senhora das Dores, outro altar dedicado a São Miguel e um altar muito especial dedicado ao Divino Espírito Santo. Esse altar que ficava aqui nesse local, ele é muito especial para a gente, pois foi aos pés do altar do Divino Espírito Santo que a heroína campista Benta Pereira pediu no seu testamento que ela pudesse ser enterrada. A Benta Pereira era muito seguidora dos jesuítas
e em seu testamento ela solicitou que pudesse ser sepultada na capela do solar do colégio Nossa Senhora da Conceição e Santo Inácio e que pudesse ser sepultada aos pés do altar do Divino Espírito Santo. Portanto, aqui está a nossa homenagem a Benta Pereira e aqui está sepultada a nossa heroína campista Benta Pereira. Um dado interessante para você que está nos assistindo é o seguinte: o solar do colégio, quando ele foi restaurado na década de 90, ele encontrava-se em estado... na verdade, o que restou para a gente foi a carcaça do prédio, foi a estrutura do prédio, porque o interior dele havia sido completamente depredado, inclusive as lápides. As pessoas procurando alianças, dentes de ouro, elas depredaram esses túmulos. Nós não sabíamos, na verdade, a posição do sepultamento da Benta Pereira, a não ser pela sua cláusula testamentária. Vocês vão ver agora aí imagens de como estava a capela do solar do colégio originalmente. Portanto, nós sabemos que a Benta está sepultada aqui pelo próprio documento que a Benta Pereira deixou para a gente. Mais um legado que a Benta nos deixa. Nós estamos aqui no espaço que conta um pouco mais da história da memória do solar. Esse é um espaço muito especial para a gente porque é onde o visitante pode tomar um pouco mais de contato com a história da nossa capela, com a história do solar do colégio, com tudo o que aconteceu aqui, inclusive com a depredação. Nós temos aqui 3 objetos para vocês terem um pouco de noção sobre isso. Esse daqui é o teto da sacristia, que nós encontramos servindo como cercado aqui na Baixada, de uma propriedade aqui na Baixada. Esse daqui é um castiçal que nós recebemos como doação de uma pessoa, e esse castiçal ele passou por muitos momentos, inclusive por um incêndio que acometeu a capela na década de 30 e depois pela própria restauração pela qual passou a capela na década de 40, antes do tombamento pelo IFAM em 1946. E aqui nós temos também, gente, um outro artefato que fazia parte da capela, do altar principal. Se vocês observarem, esse objeto ele é todo entalhado na verdade com ouro. E o que as pessoas fizeram na década de 80, do período de abandono? Porque o nosso prédio ele ficou abandonado entre 80 e 90, até que passasse por restauração. O que as pessoas não conseguiam carregar, elas raspavam, achando que poderiam tirar as camadas de ouro, e que isso valeria muito dinheiro. Como boa parte da capela era adornada em ouro, as pessoas rasparam. Como o ouro, essa pintura em ouro sofria oxidação, muitas pessoas acharam que não tinha mais ouro ali. O nosso laboratório de restauração hoje fez uma decapagem para poder mostrar para vocês que, na verdade, a pintura em ouro ela continua ali. Ela só sofreu oxidação, ou só uma camada de tinta foi passada por cima nessa restauração da década de 40, mas ela continua ali, intocada. Normalmente a gente termina a nossa visita nesse espaço. Esse é um espaço pensado para que o pesquisador, o visitante, possa entender o contraponto que é o cuidado e o abandono. Desse lado vocês têm fotos, imagens do solar e da capela quando eram cuidados em seu período áureo. E desse lado aqui vocês têm imagens do solar e da capela depredados, quando eles ficaram absolutamente abandonados. E hoje, o solar do colégio e a capela de Santo Inácio e Nossa Senhora da Conceição são utilizados justamente como arquivo público municipal. A ideia é utilizar esse lugar como lugar de resgate da memória, da identidade, da história de um povo, principalmente do norte fluminense. Vejam que bacana é você pegar um espaço que é um espaço por natureza de memória, de identidade, e fazer com que ele hoje seja de fato um lugar de valorização desses itens. Eu convido vocês a conhecer mais de perto o arquivo e o solar do colégio. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar com a nossa história e entender porque hoje a nossa capela, a antiga capela do solar do colégio, é utilizada justamente como local em que a gente recebe principalmente os estudantes. É nesse local que a gente vai falar sobre identidade, sobre memória e sobre valorização da nossa história a partir do ponto de vista da educação patrimonial. Isso é muito importante para formar as futuras gerações. Além de te fazer um convite para conhecer o Arquivo Público Municipal, eu faço um convite também para que você fique ligadinho toda quinta-feira, a partir das 20 horas. A gente tem um encontro marcado para assistir o programa inédito Pílulas da História. É bom te lembrar também que todo final de semana aparece aí um programa reprisado do Pílulas da História aqui na TV Câmara. Então fica o lembrete. Quinta-feira às 20 horas e todo final de semana você também me encontra aqui na TV Câmara. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira.